Bom, recentemente eu fui convidado para participar de uma feira de frutos do mar por uma empresa muito bacana. Tem mais informações sobre a empresa lá no meu perfil, Chefe Renato Pires. E eu resolvi trazer para vocês as receitas que fizeram mais sucesso. Então vai ter uma a cada semana. A primeira é a paella de arroz negro com frutos do mar. Ah, Renato, não gosto de frutos do mar. Fica no vídeo também que eu te explico como fazer com outros ingredientes. Não acha arroz negro? Pode usar outro arroz também, sem problemas nenhum. Mas se você puder achar todos esses ingredientes, olha, eu garanto que você não vai se arrepender. Então, é muito fácil. A única coisa que eu já deixei pronta foi um caldo de legumes, que eu tinha um pouquinho de casca de camarão, deixei cozinhando 40 minutos no fogo, legumes e camarão. Vou deixar toda a receita aqui na descrição do vídeo. E o arroz negro, como ele demora muito para cozinhar, eu peguei a embalagem do que eu comprei, é claro, e cozinhei metade do tempo indicado na embalagem. No caso aqui foi 20 minutos em panela aberta, tá? Porque vai facilitar aqui também para eu gravar o vídeo, mas se você estiver fazendo assim, se você quiser fazer, na verdade, ele direto, a única coisa é que você vai ter um pouquinho mais de trabalho até chegar no ponto. Então, para começar, eu vou fazer essa versão pequenininha, porque eu tô sozinho em casa hoje, eu não quero desperdiçar alimento e porque essa panela é muito bonitinha para montar uma paella. Então já tenho aqui meu caldo que tá aquecendo, vou até aumentar o fogo aqui, que ele vai entrar sempre quente aqui. Vou ver se minha panela tá aquecendo. Um pouquinho de azeite. Eu sou um pouco generoso com azeite, na verdade, mas você pode colocar a gosto para você fazer o seu refogado. E vou usar aqui cebola picada. E pela falta de barulho eu já vejo que não tá muito quente meu fogo. Mas a hora da cebola é boa para ajustar isso. Então vamos aumentar aqui. Já deixar meu descansa-talher aqui do lado para não sujar a bancada. Ah, tá começando aqui, ó. E a paella é um prato típico espanhol, normalmente é feito com arroz bomba, que é um arroz muito típico da Espanha. A gente pode fazer com vários outros tipos de arrozes, como eu vou fazer aqui com o negro, sem problema nenhum, tá? Aqui, tô começando a murchar a cebola e já vou colocar um pouquinho de sal. É bom sempre temperar todas as camadas que você vai fazendo o seu prato, isso não só na paella, mas no seu arroz normal ou em qualquer outro, para você ir construindo sabor. Não adianta você fazer tudo sem sabor e depois querer salgar tudo no final, não vai ficar tão interessante. Uma das coisas que é bem típica da culinária espanhola em si é que você tem que ter paciência e deixar tudo caramelizar bonitinho. O fundo, esse caramelizado do fundo, que a gente chama de reação de Maillard, que é quando carameliza os açúcares, olha como eu tô chique, natural do alimento, você extrai muito sabor de qualquer legume, carne, vegetal, enfim. Então, eu vou dar uma bela de uma douradinha. Aqui já está começando a pegar o fundinho da panela. Vou abaixar um pouco o fogo para seguir com os outros ingredientes, tá bom? Esse daqui é o refogadinho base. Você pode colocar o que você quiser ou seguir minha sugestão aqui, que eu vou colocar cebola. Agora vai entrar o pimentão vermelho. Eu estou quantificando aqui porque a panela é muito pequenininha. Dá uma porção boa ou 2 porções para quem está sem muita fome. Ou seja, para mim vai dar uma porção só. Vamos dourar esse pimentão junto com a cebola. Eu acho que eu já coloquei só o suficiente até essa etapa, então aqui já não vou colocar mais um pouco. E para fazer essa paella de frutos do mar, eu estava pela essa empresa, eu tenho o kit de frutos do mar para paella, que é muito interessante, ou você pode escolher na sua peixaria o que você quiser. Então eu descongelei seguramente na geladeira o kit veio congelado. Vou usar aqui um pouquinho também do tempero especial para paella que já vem nesses kits. Caso você esteja comprando fora ou não gostar desse tipo de tempero, você pode colocar páprica e açafrão, que fica incrível também, tá bom? Voltar. Quanto mais douradinho, melhor. Mas é claro que você vai cozinhar sempre pro seu gosto. Caso você não goste das coisas muito douradas, aí você refoga no seu ponto sem problema nenhum. Agora aqui vai o alho.
Eu vou colocar aqui as quantidades na descrição da receita, que é o que eu acho que é o mais interessante, mas é claro que você pode variar a quantidade de alho, a quantidade de cebola, para o seu gosto, tirar um deles, não tem problema nenhum. Olha que tá ficando bonito, douradinho, acho que dá até para ver esse pontinho aqui da frigideira, ó, que já tá começando a dourar bem. Como entrou bastante alho, eu vou colocar mais um cadinho de sal. Só um pouquinho mesmo, porque o tempero aqui já tem um pouquinho de sal também. Enquanto isso, vou aumentar aqui meu caldo para ele entrar quentão. Daqui a pouco já vai chegar a hora dele. Ainda não. E é importante mesmo fazer um caldo, tá? Aqui eu coloquei cebola, cenoura, alho poró, salsão, casca de camarão. Tá com muita vontade de fazer, tá sem tempo de fazer o caldo, compra aquelas bases prontas. É interessante ver se tá sem sódio. Eu vou colocar aqui um pouquinho do tempero da paella que veio junto. Como eu tô fazendo ela mais só pra mim, não vou colocar tudo também, porque senão o gosto vai ficar muito forte. Eu quero preservar o gosto dos frutos do mar e do arroz negro, tá? Agora a gente vai utilizar outra técnica, olha que tá técnicas 1000 aqui, não é só chama receitas 1000, que chama pinçagem, que é a gente refogar o extrato de tomate junto com o refogado ou com sofrito. Vou colocar aqui uma colherzinha de chá. Vou refogar bastante essa base, tá? O legal da paella também é que geralmente é servida na frigideira onde que é feita, né? Que chama paejeira ou até paella mesmo o nome da frigideira. Para você fazer de linguiça ou de frango, você começa a dourar a sua sobrecoxa em cubos, o seu peito em cubo no começo, temperadinha, retira, ela ainda não vai estar cozida. Ai, aqui já tô pegando um pouquinho demais. Ela não vai estar cozida, vai retirar e daí vai continuar o refogado nessa base onde eu comecei com a cebola. Então, doura o frango, retira e depois vai voltar no final. Agora, exagerei no fogo. Essa é a hora que eu vou dar uma refogada no arroz, para ele ficar bem bonitinho. Agora meu caldo aqui já está todo vapor e eu estou super perdido com esse cooktop ainda, prefiro trabalhar com fogo, mas aqui dá certo também. Vamos lá. O arroz já está muito cheiroso, porque esse caldo também estava bem saboroso, tanto no risoto quanto numa paella ou até mesmo num arroz. O que vai fazer o diferencial é o seu caldo. Tem que fazer um caldo gostoso. Até mesmo para macarrão a gente tem muito costume de fazer em água e às vezes a gente joga as aparas fora, né? Da cebola, da cenoura, dos vegetais, enfim, a gente já conseguiria fazer um caldo com isso e dar muito mais sabor, fora os nutrientes também que enriquecem o seu prato. Olha, já tá ficando bem bonitinho. Agora eu entro para tirar todo esse fundinho aqui da panela que a gente construiu, que eu falo que é esse dourado que dá o sabor. A gente vai entrar com vinho branco seco, só um cadinho. Ele já vai liberar, já vai parecer que tem um caldo aqui dentro. E aqui a gente sente até o aroma de álcool sair para continuar com o caldo. Tá me dando uma fome, espero que para vocês também. Lembrando que se você usar o arroz agulhinha, você não precisa pré-cozer, né? Deixar ele pré-cozido para fazer essa parte aqui, porque ele vai chegar no ponto muito mais rápido. Enfim, cheirinho de álcool ainda tá aqui, a gente espera na paciência. Vou colocar o caldinho de legumes com camarão. Eu arrisco a dizer que até caldo de frango fica interessante com frutos do mar também, viu? Se você tiver um caldo de frango congelado e quiser fazer com frutos do mar, eu já fiz e fica interessante também. Vai secando, vai colocando o caldo. Ele está começando a ficar cozido, é um arroz mais duro mesmo. Para finalizar,
eu tenho aqui uma maionese de páprica, que eu tinha um pouquinho de maionese, que eu vou depois só enfeitar o prato com ela. E eu só misturei páprica e maionese, páprica doce. Depois eu mostro pra vocês. Bom, meu arroz já tá quase pronto, o caldo aqui já acabou. Quem quiser adiantar o processo pode cozinhar quase no tempo da embalagem. É 10 minutos de pressão, então você cozinha 8, depois vai aqui que vai acabar sendo mais rápido. Mas eu preferi colocando o caldo assim porque eu acho que absorve mais sabor, aí fica a seu critério. Vou dar só mais uma secadinha nele aqui. Enquanto isso eu vou temperar aqui meus frutos do mar, que veio nesse kit da Paeja. Repetindo, tem peixe branco, mexilhão, camarão e lula. Veio tudo fresco, alguns vêm pré-cozido, mas esse daqui veio fresco, congelado, o que facilita mais. Só um pouquinho de sal, ele já tem o sal natural deles. Vou dar uma mexidinha aqui, pegar uma colher. Só para pegar o sal em tudo. Vou começar a colocar o camarão, a lula, o mexilhão. Tenho aqui tentáculos de lula também, que é bem saboroso e fica bem gostoso. Depois a gente pode rearrumar na hora de apresentar, mas já vai fazendo ao seu gosto. Mais um pouquinho de mexilhão, um pouquinho de camarão. É bom espalhar bem para cada garfada ter um pouco de tudo. Agora eu cubro, ou um papel alumínio se não tiver tampa, ou com uma tampa de outra panela simples assim. E 5 minutinhos vai ficar no ponto perfeito seus frutos do mar. Daqui a pouco eu já volto aqui para finalizar, decorar. Eu tenho aqui uns brotinhos para finalizar. E a minha maionese de páprica. Eu já deixei ela assim para ficar fácil de fazer os pontinhos e combina super bem com esse prato também. Bom, 5 minutos se passaram, já estou aqui de volta. Eles estão no ponto, bem bonitinhos. Agora eu vou chegar a câmera aqui para perto, que eu não gostei da disposição que eu coloquei, então eu vou dar uma maquiada aqui nesse prato agora. Então eu vou deixar todos os frutos do mar de um lado. Como se eu fosse fazer uma faixa. Nossa, eu provei uma lula agora, tá tão macia, tá tão no ponto. Combina muito esse prato. E agora eu vou comer direto da frigideira, porque eu fiz uma porção pra mim. Nossa. Vocês não acreditam que fica o ponto da lula nesses 5 minutinhos, fica perfeita. Eu quase acabei o prato aqui, esqueci de falar para você se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar com os amigos e apoiar aqui o Receitas 1000. Que delícia!